Recentemente, o YouTube me enviou um e-mail com a revisão anual do meu canal dizendo que, em 2019, os espectadores passaram 6,1 milhões de horas assistindo The History Guy. Isso é incrível, pois o canal não é tão grande pelos padrões do YouTube. Começou como algo que eu fazia no meu porão, por amar contar histórias, e me toca que tantos compartilhem essa paixão e gastem seu tempo assistindo. Isso me fez pensar sobre como escolhemos facilmente a televisão que assistimos hoje, pois sou velho o suficiente para lembrar quando havia apenas 3 estações que entravam em casa através de uma antena no telhado. A tecnologia da televisão se desenvolveu dramaticamente apenas na minha vida, sem contar todas as coisas que a levaram até esse ponto, e o desenvolvimento dessa tecnologia que mudou o mundo exigiu a convergência de dezenas de diferentes tipos de tecnologia e dezenas de inventores, alguns deles famosos e alguns deles relativamente esquecidos, e é certamente uma história que merece ser lembrada. A ideia de televisão, transmissão eletrônica de imagens em movimento, remonta à primeira forma de comunicação eletrônica, o telégrafo, que começou a conectar o mundo em 1837. À medida que os fios de telégrafo começaram a cruzar nações e depois oceanos, as pessoas quase imediatamente começaram a trabalhar em avanços, a capacidade de transmitir a voz falada em vez de apenas pontos e traços, a capacidade de transmitir sem fios e, surpreendentemente cedo, a capacidade de transmitir imagens. Em 1860, o padre italiano Giovanni Caselli inventou o pin telegraph. O dispositivo transmitiria por linhas telegráficas comuns. Os aparelhos em ambas as pontas seriam sincronizados por um pêndulo. A mensagem seria escrita com tinta isolante em uma placa de metal. O receptor sincronizado usaria um papel impregnado com um químico que escurecia ao passar corrente elétrica por ele. O remetente enviaria a imagem como corrente e o receptor a decodificaria. O dispositivo e o fax inicial podiam reproduzir imagens. A imagem seria escrita uma linha de cada vez enquanto o pêndulo balançava e as linhas juntas mostrariam a imagem. Esse processo, uma versão inicial da rasterização, empilhava linhas para criar uma imagem raster, denominada a partir da palavra latina para ancinho. Isso seria fundamental no desenvolvimento da televisão. Usado para verificar assinaturas bancárias, mas desenvolveu a ideia de transmitir imagens apenas por corrente elétrica. O dispositivo era lento e útil apenas para linhas, não sombras, mas foi patenteado e usado comercialmente mais de uma década antes da invenção do telefone. O pentelegraph funcionava com os mesmos princípios da televisão moderna. Uma imagem seria codificada em um sinal eletrônico, transmitida para um receptor que decodificaria esse sinal e reconstruiria a imagem, mas muito teria que ser feito antes de mostrar uma imagem em movimento. O dispositivo tinha a limitação de escrever apenas uma linha por vez. Traduzir imagens em movimento requer a habilidade de desenhar todas as linhas simultaneamente ou quase. A primeira solução para esse problema veio do inventor alemão Paul Julius Gottlieb Nipkow. O disco Nipkow, patenteado em 1885, usa um disco giratório perfurado com buracos em espiral. Cada buraco representa um ponto que poderia codificar dados. Conforme o disco gira, cada buraco codifica informações em uma única linha. A máquina de decodificação utilizaria um disco sincronizado para empilhar as linhas. As perfurações em espiral permitem que os dados sejam codificados uma linha por vez em momentos diferentes. Quando o disco gira, a imagem parece se mover em conjunto, criando a ilusão de movimento. Mas transformar o disco Nipkow em um método para transmitir imagens ao vivo exigiu outros avanços tecnológicos, como o tubo fotossensível, desenvolvido em 1870, e o tubo de vácuo Audion, inventado pelo americano Forrest, e patenteado em 1907, que amplificava sinais e foi fundamental para o rádio e a televisão. Em 1925, o escocês John Baird demonstrou a primeira televisão em funcionamento. O sistema utilizava um sujeito com cabeças de manequim em seu primeiro modelo, pois tinha um contraste mais claro que rostos humanos em uma sala escurecida. Uma luz brilhante foi projetada sobre eles e refletida por um disco Nipkow. A luz seria capturada por tubos de foto, codificando-a em sinais elétricos para brilho e escuridão. Isso seria enviado via rádio para um receptor. No receptor, os sinais seriam lidos e piscariam em uma lâmpada através de um disco Nipkow sincronizado. Conforme o disco girava, a luz passando pelos furos criava uma imagem raster. A qualidade da imagem dependia da quantidade de linhas codificáveis e da velocidade do disco. Em televisões mecânicas, a qualidade da imagem era limitada devido à impraticabilidade de discos maiores, além de um certo diâmetro, pois a luz era revestida através do disco giratório.
Contudo, a junção de tubos de foto, rádio de alta potência e o disco Nipkow permitiu o desenvolvimento da televisão inicial em vários países. A primeira estação de televisão experimental do mundo, W2XB, iniciou suas transmissões em 1928 nas instalações da General Electric Corporation em Schenectady, Nova York, e continua em operação atualmente. A televisão mecânica era o principal tipo de televisão usado para programação nos anos 30, mas suas limitações óbvias tendiam a criar uma imagem bastante borrada que era bastante pequena, às vezes apenas alguns centímetros de largura, simplesmente falhou em captar a atenção do público. E, claro, o período da Grande Depressão não era exatamente um terreno fértil para desenvolver um novo item de luxo caro para o consumidor, mas um salto quântico na tecnologia da televisão já estava sendo desenvolvido. Em 1897, o físico alemão Carl Ferdinand Braun construiu o primeiro tubo de raios catódicos. O tubo de raios catódicos é um tubo de vácuo onde os elétrons são gerados e projetados em uma tela fosforescente. O fósforo na tela brilha ao ser atingido por elétrons. O fluxo de elétrons é focado em um feixe apertado e ímãs são usados para manipular o feixe. Foi rapidamente reconhecido que o tubo de raios catódicos tinha o potencial para operar tanto como um transmissor de imagem quanto um receptor, mas os primeiros experimentos com o que seria chamado de televisão eletrônica em oposição à mecânica foram decepcionantes. Apesar de vários sistemas e desenvolvimentos concorrentes, o primeiro sistema de televisão totalmente elétrico foi demonstrado pelo inventor americano Philo Farnsworth em 1927. Farnsworth, nascido em 1906, supostamente teve a ideia para sua televisão eletrônica aos 14 anos ao perceber que apenas os elétrons eram rápidos o suficiente para capturar e representar uma imagem em movimento nítida. A contribuição de Farnsworth foi o uso de um tubo de raios catódicos para escanear e receber imagens. Seu sistema foi demonstrado pela primeira vez em 1928 e é amplamente reconhecido como a primeira demonstração de um sistema de televisão eletrônico. Farnsworth recebeu várias patentes para dispositivos relacionados à invenção da televisão eletrônica, sendo amplamente considerado seu inventor. Contudo, diversos inventores nos Estados Unidos da América e Europa trabalhavam em conceitos similares. A Radio Corporation of America contratou o inventor russo Vladimir Zworykin, que havia solicitado uma patente para a televisão eletrônica em 1923, mas não conseguiu construir um dispositivo funcional. A RCA processou Farnsworth por prioridade de patente, mas ele venceu a disputa. A RCA pagou Farnsworth pelo uso de suas patentes. As contribuições de Farnsworth, Zworykin e desenvolvimentos europeus melhoraram constantemente a qualidade da gravação e transmissão da televisão eletrônica. Estações experimentais foram criadas nos Estados Unidos da América e Europa e alguns eventos foram transmitidos. A RCA buscava impulsionar o crescimento da televisão usando produção em massa para reduzir custos e aumentar a programação pela NBC, mas restrições tecnológicas, alto custo e a Grande Depressão impediram a decolagem. Com a Segunda Guerra, os recursos foram direcionados para tecnologias bélicas como rádio e radar. Por exemplo, em abril de 1942, os Estados Unidos da América interromperam a produção de equipamentos de transmissão civis e os redirecionaram para uso na guerra. Na época, estimava-se que havia apenas 5.000 televisores em todos os Estados Unidos. Mas o fim da guerra criou um terreno fértil para o crescimento da nova tecnologia. Em outubro de 1945, o Conselho de Produção de Guerra dos Estados Unidos da América encerrou sua proibição de guerra na produção de equipamentos de rádio e televisão para uso do consumidor. A produção durante a guerra impulsionou significativamente a economia dos Estados Unidos da América, resultando em prosperidade no pós-guerra. Em 1947, havia cerca de 44.000 TVs nos Estados Unidos. Em 1949, havia 940.000. Em 1953, havia 20 milhões. A televisão oferecia entretenimento acessível e as redes, estações e programas se multiplicaram. A programação, sustentada pela publicidade, era acessível e impulsionava a cultura do consumo, incentivando a compra de itens. Por volta de 75% das famílias americanas tinham ao menos uma televisão. Neste período, houve importantes avanços tecnológicos, destacando-se em 1947 o desenvolvimento do sistema de som interportadora, que permitiu o processamento conjunto de som e imagem, eliminando a necessidade de transmissores e receptores separados para áudio e vídeo. A televisão colorida tinha seus próprios problemas. Os Estados Unidos da América possuíam dois sistemas concorrentes e buscavam um padrão.
A versão inicial escolhida pela Comissão Federal de Comunicações em 1950 usaria o espectro Ultra High Frequency, com sinais incompatíveis com os televisores preto e branco da época. Como esperado, isso limitou a audiência, pois havia pouca programação em cores sendo produzida e só podia ser vista no número limitado de televisões coloridas. Um sistema integrado com cores compatíveis, onde o sinal era enviado junto com a imagem em preto e branco, foi criado e aceito como padrão pela Comissão Federal de Comunicações em 1953. Embora a cor só pudesse ser vista em TVs coloridas, televisões em preto e branco e coloridas podiam receber os mesmos programas. Apesar disso, o alto custo e a programação limitada diminuíram o apelo das TVs coloridas, que só superaram as vendas das TVs preto e branco nos anos 70. Um problema com a televisão tubo de raios catódicos é que o tubo precisa de distância para os canhões de elétrons projetarem. Os primeiros designs para telas planas com renderização diferenciada foram propostos nos anos 60, mas só se tornaram comercialmente disponíveis na década de 80. As telas foram usadas primeiro em dispositivos portáteis como gravadores de vídeo, mas com o tempo evoluíram para televisores grandes e altamente capazes. Como não precisavam da profundidade de um tubo de raios catódicos, as telas agora podiam ser incorporadas em telefones ou penduradas nas paredes. Em uma televisão display de cristal líquido, uma luz de fundo brilhante ilumina pequenos cristais líquidos que giram na frente dela. Usando filtros polarizados, os cristais controlam a cor e intensidade da luz que passa, criando uma imagem pixelizada. As TVs LED mais recentes funcionam de modo semelhante, mas são iluminadas por diodos emissores de luz. A chegada da televisão digital foi, possivelmente, a maior mudança na transmissão televisiva nos últimos tempos. Com a televisão analógica, seguindo diretrizes de frequência estabelecidas nos anos 1940, uma estação envia um sinal através de uma frequência de rádio. A programação é codificada no sinal através da variação na amplitude. Já a televisão digital transforma o sinal em bits binários. Os sinais digitais têm maior qualidade, representam a imagem com mais precisão e não se degradam com a distância. O digital é mais eficiente, exigindo menos largura de banda para transmitir o sinal. A televisão digital só se tornou prática nos anos 90, quando a tecnologia de compressão digital foi desenvolvida para reduzir drasticamente a largura de banda necessária para o vídeo digital não comprimido. As TVs digitais comprimidas viabilizaram a televisão de alta definição, com resoluções muito superiores às anteriormente disponíveis. A diminuição da largura de banda necessária impulsionou um movimento global para a migração da televisão analógica para a digital, otimizando o uso das ondas de rádio. O problema é que as televisões de transmissão existentes, um número desproporcional das quais ainda é mantido por pessoas com menos recursos financeiros, não conseguem ler um sinal digital e requerem a adição de uma caixa conversora de digital para analógico ou uma nova televisão. A conversão digital parece afetar uma pequena população nos Estados Unidos, com estimativas de que apenas cerca de 10% dependia de televisão baseada em transmissão ou antena em 2014. Ainda assim, os Estados Unidos da América não esperam concluir a transição digital e desligar todas as transmissões de televisão analógica até 2021. Inicialmente, a televisão era transmitida principalmente por frequências de rádio. Isso restringia a quantidade de canais disponíveis e demandava a regulação das frequências televisivas. O envio de sinais via cabo foi inicialmente uma solução para comunidades pequenas que tinham dificuldade em receber sinais de televisão devido ao terreno. O serviço de televisão a cabo pago existia nos Estados Unidos da América nos anos 1950, mas seu crescimento foi limitado, pois a televisão aberta era gratuita, financiada por publicidade. Além disso, as redes se opuseram ao concorrente do cabo e convenceram a Comissão Federal de Comunicações a intervir, criando regulamentos que exigiam a transmissão de programação local pelo cabo e o mantendo fora dos mercados urbanos, onde competiria com a televisão aberta. Em 1972, as regras sobre transmissão de programação distante via cabo foram flexibilizadas e a Time Incorporated criou a Home Box Office na costa leste dos Estados Unidos da América, oferecendo filmes e eventos especiais em modelo pay-per-view. Quando a Comissão Federal de Comunicações permitiu a transmissão de sinais de televisão via satélite em 1975, a HBO aproveitou a decisão. Operadores de cabo locais obtinham programação via satélite de antenas parabólicas e distribuíam aos clientes por cabos. Em 1977, um tribunal federal decidiu que a Comissão Federal de Comunicações não podia regular a televisão a cabo para proteger as redes, derrubando muitas barreiras.
Mais desregulamentação ocorreu no governo Reagan nos anos 80 e até 1985. A televisão a cabo tinha mais de 40 milhões de assinantes nos Estados Unidos da América. A assinatura de televisão a cabo atingiu o pico em 2000, com cerca de 68 milhões de assinantes, mas agora enfrenta a concorrência de provedores de serviços de satélite e telefone, e o número de assinantes está em declínio. O desenvolvimento da televisão é impressionantemente dinâmico. Pelo menos uma dúzia de inventores podem ser justamente chamados de inventores da televisão, e as novas tecnologias televisivas evoluíram tão rapidamente que muitas vezes mal se assemelham à tecnologia de poucos anos atrás. Se você... Atualmente, a linha entre televisão e computadores se confundiu, pois é possível assistir televisão por protocolos de internet. As Smart Televisão S acessam a internet, e o conteúdo televisivo pode ser armazenado em servidor e reproduzido sob demanda. Reduzindo a demanda por algumas tecnologias tradicionais de televisão, o número de assinantes de televisão a cabo tem diminuído desde 2000, e a possibilidade de assistir televisão no smartphone ou tablet reduziu a necessidade de televisões nos Estados Unidos da América, que passou de uma média de 2,6 por domicílio em 2009 para 2,3 em 2015. Enquanto isso, o grupo de pesquisa de mercado Nielsen diz que em 2018 o americano médio passou 11 horas por dia interagindo com a mídia, abaixo das 9 horas e meia apenas 4 anos antes, em 2014, já que o tempo de televisão, o tempo de computador e o tempo de mídia social se fundiram para ser essa coisa que chamamos de tempo de tela. Um efeito surpreendente dessa capacidade de escolher sua televisão é que isso trouxe de volta uma tecnologia venerável. Muitos cortadores de cabo estão novamente colocando antenas em seus telhados para acessar a televisão básica gratuitamente. Segundo pesquisa da Nielsen, entre 2014 e 2018, a porcentagem de americanos que dependem de uma antena para sua televisão aumentou de cerca de 10% para cerca de 14%. O conteúdo televisivo, ele continua a impactar poderosamente a cultura, mas agora você tem tantos canais e tantas escolhas que até a pequena voz como o History Guy pode tocar uma audiência, e isso reduziu o poder relativo das redes outrora dominantes e levanta questões espinhosas sobre, digamos, o impacto psicológico de todo esse tempo de tela, ou o que fazer sobre conteúdo perigoso, e essas perguntas continuarão a nos vexar à medida que essa tecnologia dinâmica continua a se desenvolver no futuro. Espero que você tenha gostado deste episódio do History Guy, com pequenos trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. E se você gostou, por favor, vá em frente e clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para episódios futuros, escreva-os nos comentários. Responderei pessoalmente. Certifique-se de seguir o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever,